Graças e paz, irmãos. E hoje nós vamos estar estudando o livro de Ezequiel. Tá? E a primeira pergunta diz assim: porque o Senhor disse que lhes tiraria o coração de pedra e lhes daria um coração de carne. E a resposta é Ezequiel 11, 19 e 20. Lhes darei um só coração e um espírito novo. Porei dentro deles e tirarei da sua carne o coração de pedra. E lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos. Eu os cumpro, e eles me serão por povo, e eu lhes serei por Deus. Né? A gente sabe, ou tem que saber, né, tem que ter a noção, de que a salvação é graça do Senhor. Né? Isso do início ao fim. Né? É uma graça que nós recebemos. Né? E é uma palavra, é uma promessa, né, que Deus fez para nós, né, e que não deixa sem nenhuma dúvida da manifestação de Deus para salvar o homem, né? Salvar o homem dos seus pecados. Né? Quando Deus olhou para a humanidade, né, e a corrupção interior do homem, né, ele comparou o coração do homem a uma pedra. Né? Nós sabemos que uma pedra é inerte, não tem nada de sensível numa pedra, um pedaço de pedra ali. Ela é inerte ali. Não tem expressão, não tem desejo nenhum. Ela fica sempre imóvel, né? Ela só se move se algo externo ali, né, vem e provoca ali na pedra algum tipo de movimento. Mas até então era um ser assim inanimado. Né? E Deus, ele olha para o homem que ainda não se converteu, né, como uma pessoa que tem um coração de pedra. Porque é exatamente assim que se encontra, né, esse homem. Ele é inerte diante de Deus, diante do bem. Ele é insensível, né, à vontade de Deus. Ele não tem desejo de receber a graça de Deus, nem conhecer a Deus. É isso? E não quer nem saber das coisas do nosso Senhor, Jesus. Né? É um ser inanimado, igual uma pedra. Né? Ele é incapaz de se mover na direção de Deus. É isso? E mudar a condição dele, igual a pedra. Ela sozinha por si só, ela não muda. Nem sai, né? Então onde que ela está? É isso? Então todo homem nasce com um coração duro, um coração de pedra. Né? Mas em algum momento da nossa vida, da nossa caminhada, acontece com a gente a mesma coisa que acontece com a pedra. A gente só se move se tiver uma ação externa na nossa vida. Algo que venha e nos impulsione. Né? Impulsione para frente, né? Que nos mova, né? Que nos agite ali. É isso? Inclusive nosso coração. Né? Tem que ser algo externo que venha e vai transformar esse coração. Porque é impossível nós, homens, por nós mesmos, mudar nosso coração, nossa natureza, transformar nossa natureza. Né? Porque nós somos pedra, nós nascemos pedra. Então, somente quando o Espírito Santo de Deus, né, vem e entra no nosso coração, habita, né, dentro de nós nos transformamos em nova criatura. A partir do momento que a gente tem o entendimento de o que representa, o que representou o sacrifício de Jesus, né, para nos salvar, para nos dar uma nova condição de vida, né, nos fazer uma nova criatura, aí sim, esse coração começa a se mover e vai se transformando, né, de pedra em algo maravilhoso. É isso? Porque lá em 2 Coríntios já diz: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então quando a gente aceita, né, e deixa que o Senhor Jesus nos mova, né, para frente, né, a gente vai poder mudar essa natureza do nosso coração. Amém? Então é isso que o profeta, Deus está revelando aqui através do profeta. Né? Que quando, transportando para os dias de hoje, né, quando a gente aceita o Senhor Jesus, né, Jesus Cristo como nosso Senhor, né, entendemos que tudo, né, que Ele representa, provém de Deus, do Pai. Né? Aceitamos a salvação, nós somos transformados. Né? Então, que nossa oração hoje, né, seja como está lá em Salmos 51:10.
cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável. Estável na presença de Deus. Tá bem? A próxima pergunta continua Ezequiel, que diz assim: quem são os 3 homens que, mesmo que eles estivessem no meio da terra, que tivesse pecado gravemente, eles só salvariam a sua alma? E a resposta é Ezequiel 14, 12. De 12 a 14. Ezequiel 14, de 12 a 14. Que diz assim: veio ainda a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, se rebelando gravemente, então estenderei a minha mão contra ela, e lhe quebrarei o sustento do pão. Enviarei contra ela fome, e cortarei dela homens e animais. Ainda que estivesse no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas suas almas, diz o Senhor Deus. Né? Então, aqui está dizendo que ninguém salva o outro, né? Nós só somos capazes de salvar a nós mesmos. Que mesmo se Noé, Daniel e Jó estivessem andando ali no meio daquele povo pecador, né, rebelde, eles não conseguiriam salvar aquele povo. Eles só salvariam a ele mesmo. Porque a infidelidade de Jerusalém ali, ela era muito ofensiva a Deus. Né? Muito ofensiva. Mesmo que esses, né, a gente pode chamar eles de gigantes espirituais, né, da fé, como Noé, Jó e Daniel, estivessem ali em Jerusalém, eles não iam impedir ali o juízo divino, né? O juízo que viria ali sobre a cidade, sobre aquele povo. E esse juízo, ele acarretaria ali a morte de muitos judeus, né? Pela fome, né? Ataque de animais ali selvagens, invasões dos inimigos militares, né? Seriam mortos às espadas, né? Pestes, tudo quanto é tipo de males, né? Porque aquele povo era rebelde, né? Tinha um coração duro de pedra, né? O tempo todo. Então Noé, Daniel e Jó não seriam capazes por eles mesmos salvar o povo. Né? É interessante, né, que nessa lista aí, que cita até o nome de Daniel, né, a gente fica até assim, por quê? Citando Daniel. Né? Porque Daniel não foi um patriarca, né? Noé foi um patriarca, né? Jó foi um patriarca, não é isso? E aqui Daniel ele é citado aqui, porque Daniel ele era contemporâneo de Ezequiel. Ezequiel conhecia Daniel. Né? E quando eles foram lá deportados para a Babilônia, né? Ali num reino, né, enorme, ali, poderosíssimo, né? Ezequiel sabia dos feitos de Daniel, né? A vida de Daniel, o que tinha acontecido lá. Não é isso? Então por isso que Daniel é citado aqui. Daniel não, eu estou citando, falando, né, que Daniel não foi um dos patriarcas, mas foi um dos gigantes da fé. É um grande homem, né, que a gente deve conhecer a história de Daniel e procurar ter Daniel como exemplo nas nossas vidas. Né? Ter seu exemplo de integridade, retidão. Né? Isso foi na vida desses 3 homens. Né? Mas isso aí não é hereditário. Né? Eles não se herdaram dos pais deles, mesmo que os pais deles tenham sido homens de fé. Mas eles não herdaram isso dos pais deles. E nem passaram isso hereditariamente para os seus filhos. Né? Eles podem ter passado para os seus filhos através do exemplo, né? Dos ensinamentos que eles deram ali. Não é isso? Mas a gente, né? Essa é uma grande lição. A gente só vai conseguir nos salvar a nós mesmos. A nossa fé não vai levar nossos filhos, né? Nossa família, nossos amigos à salvação. Vai levar através do exemplo, né? Da nossa pregação, né? O ensinamento das coisas de Deus. Mas só porque nós somos salvos, essa salvação não passa por isso. Porque ela é individual. Ela é individual. Né? Então Deus está repreendendo aqui o povo dele ali, e ao mesmo tempo convidando eles a se converter, para que eles deixassem os ídolos para trás. Né? A idolatria, né? Sabe? Todas as abominações que eram cometidas ali pelo povo. Está, né, em toda essa passagem, todo esse capítulo aqui. E Deus disse ali, né? Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mas para isso o povo tinha que, né, deixar seus pecados para trás, sua vida, o velho homem, né? E caminhar em direção ao juízo de Deus, juízo divino. Né? Aceitar esse juízo.
aceitar a salvação, né? E os ensinamentos de Deus. Porque Deus sempre quer o bem, Ele sempre pensa o bem da humanidade, do homem. O homem tem que tomar ali uma atitude, né, de dar o primeiro passo em direção a Deus. Não é isso? Então, irmãos, se você tem aí alguém na sua família, que é uma pessoa temente a Deus, né, firme na fé e retidão perante a Deus, isso aí não é suficiente para te salvar. Né? Porque a salvação é individual, a salvação é dessa pessoa. Né? Você então tem que dar o passo, reconhecer o senhorio de Senhor Jesus na sua vida, aceitar isso. Né? E procurar viver de acordo com os desígnios da palavra de Deus. Né? Que você também terá, né, essa maravilhosa graça da salvação. É isso? Então não existe desculpa, né? Ah, mas não tem ninguém aqui que possa me salvar. O único que pode salvar é você mesmo. Né? Cristo, ele coloca na sua frente ali 2 caminhos, o da morte e o da vida. Você que tem que fazer a escolha. Né? Então você que vai se salvar. Não por obras ou merecimento, né? Mas por tomar ali a decisão certa. Amém? A próxima pergunta diz: qual é o desejo do Senhor para com o ímpio? E a resposta é Ezequiel 18, de 23 a 32. É uma passagem aqui mais longa, mas é muito interessante. Interessantíssima essa passagem aqui de Ezequiel. Né? Que diz assim, Ezequiel 18, de 23 a 32. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não, desejo antes que se converta de seus caminhos e viva. Né? Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão, com o que transgrediu, e no seu pecado, com o que pecou, neles morrerá. Né? Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, porventura não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Então, na iniquidade que ele cometeu, ele morrerá. Né? Mas convertendo-se o ímpio da impiedade que cometeu e procedendo com retidão e justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois que reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Contudo, diz casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Porventura não são direitos os meus caminhos, ó casa de Israel, e não são tortuosos os vossos caminhos. Portanto, eu vos julgarei cada um conforme os seus caminhos. Ó casa de Israel, diz o Senhor Deus, tornai-vos e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgrides, e fazei-vos um coração novo e um espírito novo. Pois por que razão morrerias, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor. Diz o Senhor Deus, convertei-vos, pois, e vivei. Deus aqui, pelo profeta Ezequiel, ele nos mostra, né? Mostra a cada pessoa, assim, a pessoa que peca, né? E que essa pessoa é responsável, né, pessoalmente, assim, pelos próprios atos. Né? Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Deus está nos falando isso aqui. Eu procuro nunca blasfemar contra Deus, porque as mazelas, os problemas que acontecem na minha vida, eu tenho a noção de que eles foram provocados, né, por minhas ações, mais escolhas, consequências ruins na nossa vida. Né? Boas escolhas, consequências boas. Nós temos que ter essa noção. Né? E não ficar culpando a Deus, culpando outras pessoas. Né? Nosso sofrimento é consequência do nosso pecado. Né? E o povo aqui de Israel, na época do profeta Ezequiel, eles acreditavam muito, eles citavam muito o provérbio. Né? Os pais que comeram uvas verdes e os dentes dos filhos estão embotados. Quer dizer, que os problemas deles eram fruto do pecado de seus pais. E Deus está falando que não é nada disso. Né?
Se você não herda a salvação, não é hereditário, o seu pecado, a sua perdição também não é. Não é isso? São suas escolhas. São a sua falta de fé. São o seu pecado. Esse pecado que vai te levar à morte e à ruína. Quem anda em pecado, o destino é a morte. Né? Aquele que teme a Deus e procura andar no caminho do bem, o destino é a vida. Está bem claro aqui nessa passagem. Né? Ele diz, a alma que pecar, esta morrerá. Está falando aqui o profeta. E descreve quem é o justo e quem é o injusto. Né? O justo viverá, o pecador morrerá. Aqui no versículo 23, Deus ainda fala, porventura, por acaso, tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus, não desejo eu antes que ele se converta de seus caminhos e viva. Deus tem prazer que o pecador morra? Não. O prazer de Deus é ver o pecador ser arrependido, né? Para que possa ter vida plena, vida eterna. Isso é uma verdade assim que até nos consola, né? Porque a gente vê através dessa palavra, né, que existe uma salvação, existe um escape, uma saída. Deus está colocando na nossa frente. Né? Não é só morte, desespero, é vida, Deus está nos dando a vida. É o próprio Senhor, né? Está falando aqui. Né? E Deus volta e repete de novo, não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim que o ímpio se converta e viva. Deus torna a falar aqui, reafirma aqui. Isso é muito consolador, muito interessante isso. Né? E o versículo 30 fala, convertei-vos e desviai-vos. Né? Para que a gente volte, abandone o pecado e volte. E nos convertemos. Né? De todas as nossas transgressões. Não é isso? Todas as nossas iniquidades. Porque o pecado e a iniquidade é como pedra de tropeço. Né? Nós vamos tropeçar e vamos cair. E muitas vezes não vamos ter a chance de levantar mais. Né? Então, essa passagem é muito interessante, fala aos nossos corações nos dias de hoje, né? Que a gente deve se converter e cuidar de permanecer, né, nesse caminho de vida e não cair mais. Procurar não cair. Né? Cair em pecado, porque o fim vai ser a morte. Não é isso? Então, grande lição, né? A gente tem que aceitar, né, esse dom divino que Deus nos dá aqui. E não endurecer nosso coração. Nós tínhamos o coração de pedra e foi transformado num novo coração. Nós somos o novo homem. Então nós não temos que cair novamente, né, na transgressão, né, sem arrependimento, né, tropeçarmos, não é isso? E voltarmos à velha condição de homem. A gente tem que caminhar em direção à vida eterna, junto com Jesus. A próxima pergunta diz assim, o que o Senhor ordenou ao Filho do Homem que fizesse à vista deles? O pastor Orlando colocou aqui uma observação interessante, né, nessa passagem. Pastores hoje não sofrem mais em ver a destruição do povo de Deus. É impressionante, irmãos. Né? Sabe? As coisas de Deus aí para esses grandes líderes, né? O foco, né, desses homens não é mais a salvação, o bem-estar, né, do povo de Deus. Né? É muito mais o bem-estar deles, bem-estar financeiro, né? Sabe? O comércio da palavra de Deus leva a isso. Existe uma promiscuidade aí, né? Os pastores, né, muitos deles, é óbvio, né, e graças a Deus que não são todos, né, ainda temos verdadeiros homens de Deus trabalhando na verdade da palavra de Deus, que o foco deles é levar o rebanho, né, a estar com o pastor, o bom pastor que é Cristo. Enquanto isso, eles estão aqui cuidando desse rebanho. Né? Então o povo está se destruindo, está indo à perdição, né? Caminhando em direção à morte, e os líderes, né, não sabe, parece que eles são insensíveis a isso. Eles não sofrem mais por causa disso. E a gente vê aqui Ezequiel sofrendo porque estava assim, né, diante de uma situação, de uma iminente destruição ali do povo de Deus. Então, o que o Senhor ordenou ao Filho do Homem, que é Ezequiel, que fizesse à vista deles.
A resposta está em Ezequiel 21, de 6 a 12. Tu, porém, ó filho do homem, suspira aos olhos deles, com o quebrantamento dos teus lombos e com amargura. E será que quando eles te disserem, por que suspiras tu? Dirás, por causa das novas, porque vem e todo o coração te desmaiará, e todas as mãos se enfraquecerão, e todo o espírito se angustiará, e todos os joelhos se desfarão em águas. Eis que vem e se cumprirão, diz o Senhor Deus. E vem a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza e dize, assim diz o Senhor, dize, a espada está afiada e polida, para a grande matança está afiada, para reduzir está polida. Alegrar-nos-emos, pois, a vara do meu filho é a que despreza todo madeiro. E foi dada a polir para ser manejada essa espada. Está afiada, está polida, para ser posta na mão do matador. Grita e geme, ó filho do homem, porque ela será contra o meu povo, contra todos os príncipes de Israel. Estes, juntamente com o meu povo, estão espantados com a espada. Bate, pois, na tua coxa. Sim, interessante nessa passagem. Deus, mais uma vez aqui, sabe, dando a chance para que o povo, né, se converta dos seus maus caminhos. E fala para Ezequiel, vai lá e mostra para eles que não é brincadeira, não. A coisa é séria. A espada já está polida e afiada. A morte está chegando. E mostra para ele que você está em amargura. Você está triste. Mostra o quebrantamento do seu coração. A angústia que você sente. É interessante que fala que os joelhos se esfriarão em águas. Quer dizer, até os joelhos estão batendo um no outro, né? Na iminência ali da morte, né? Ezequiel 22 diz, sua direita estará a adivinhação sobre Jerusalém, para ordenar os capitães, para abrirem a boca, ordenando a matança, para levantarem a voz com júbilo, para porem os arietes contra as portas, para levantarem trincheiras, para edificarem baluarte. Já está dizendo aqui quem ordenaria a matança aqui, né? Jerusalém, né? E o templo ali, o santuário, né? Ia ser punido por Deus. Não teria escapatória ali. Para todos. Né? Para todos, justos e ímpios. Né? Todos pereceriam. Aqui no caso é o justo pagando pelo pecador. Não é assim o ditado? Né? Porque o terror, a morte, ela chegaria e alcançaria todas as pessoas. A espada já estava fora da bainha, né? E não seria colocada de volta. Até que aquele povo invasor ali, né? Os caldeus ali, né? Voltasse para a terra dele, né? Sabe? Lá na terra até que da onde Abraão veio. Né? Então Deus está mostrando aqui e falando mais uma vez ali para o povo. Ezequiel saiu pelas ruas gemendo, né? E quando as pessoas perguntavam, por que você está gemendo, profeta? Ele explicava, dava toda a explicação, sabe? E os corações vão se derreter de medo. Toda a força de vontade vai se esvair, né? Todos os joelhos se tornarão fracos, né? Quando o dia da morte chegar. A espada já é afiada. Né? Então, quer dizer, essa lição serve para hoje também. Né? Deus está avisando através dos profetas, através dos homens de Deus. Né? O endurecimento do coração de vocês, né? Sabe? Esse pecado que está aí, essa sujeira que aí está no mundo aí, a espada vai vir, a justiça de Deus vai vir com força. E nós cremos que a espada já está desembanhada, já está afiada, já está polida. Né? Bastando ali só uma ordem de Deus. Ela vai ceifar a vida de todos. Não fica achando que você é bonzinho e vai escapar, não. A própria passagem aqui diz, os justos pagarão junto com os injustos. Não é isso? E hoje, nós temos uma escapatória. Lá Deus está avisando que não teria escapatória. Os portões serão fechados para ninguém fugir. Não é assim? Botar os arietes nos portões. Não adianta acabar a trincheira, né? Porque hoje nós temos ainda um escape. Nós temos sangue de Jesus. Para todos nós que estamos perdidos aqui, né? Sabe? Os judeus viviam ali no pecado, era deliberado. Eles queriam, parece que eles queriam pecar o tempo todo.
Deus mostrando a força dele, o poder dele no meio do povo, tudo que ele fazia. E o povo ainda insistia, né? Sabe? Durante séculos e séculos, pecando e transgredindo, saindo da presença de Deus. E Deus sempre dando ali mais uma chance. Né? Então eles não tinham, né, o escape, e nós temos hoje. Não é isso? Quando nós nos unimos a Cristo hoje aqui, sabe? Nós estamos falando, né, declarando que nós queremos viver. Nós queremos viver junto com Cristo. Né? Nós queremos abandonar a prática do pecado. Né? Então, Jesus já falou, todo aquele que o Pai me der, não sairá, ninguém poderá tirar da minha mão. É isso. Toda vez que nós chegarmos a Cristo, fique tranquilo. Né? Porque nós, os cristãos autênticos, né, não perderemos, não seremos ceifados. Nossa vida não será tirada. Principalmente nossa vida espiritual. Né? Nós vamos perseverar na nossa fé. É isso. E viver e aproveitar da graça de Jesus. Essa graça vai, sabe, destruir o pecado assim da nossa vida. Mesmo que você ache que vai ser progressivamente, você não conseguiu, né, sabe, deixar totalmente a prática de lado, persevere em Cristo Jesus que você vai vencer. O pecado não vai te dominar. Não é isso? E nós vamos ter uma vida plena com Jesus. Né? O povo de Israel lá estava sendo avisado que não ia ter salvação. Que a espada já estava fora da banheira e não seria guardada novamente. Mas em Cristo Jesus, através do sangue de Jesus, nós somos purificados e nós vamos ser guardados. Né? Igual o povo do Egito, né? O povo de Deus quando estava lá no Egito. Né? Que o sangue do cordeiro teve que ser passado ali na ombreira da porta. Porque a morte, quando visse aquilo, passaria por cima e ia embora. Hoje é assim. Quando aquele que desembainhar a espada chegar perto de você para tirar sua vida, ele vai ver o sangue de Cristo. E ele passará fora. Você não será atingido. Você tem que crer nisso. Né? Tomar posse disso. Amém? Próxima pergunta diz: o que o Senhor procurou para salvar a terra e não achou? E a resposta está em Ezequiel 22:30. Eu busquei dentre eles um homem que estivesse tampando o muro, e estivesse na brecha, perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Isso é muito interessante, né? Muito interessante essa passagem aqui, porque Deus está procurando alguém que estivesse ali, né, trabalhando na construção do muro, e que estivesse na brecha ali. O muro tinha sido destruído ali. Né? Então, era necessário que alguém que estivesse trabalhando estivesse exatamente ali, na brecha ali. Né? Então Deus está procurando aqui um homem justo. Né? Ele estava procurando alguém justo, um intercessor, ali que pudesse interceder pelo povo. Né? E não estava achando ninguém. É isso? E é interessante porque tinha Jeremias aqui. E Jeremias orava pelo povo. Nós vimos isso, está lá em Jeremias 14. Né? O próprio Ezequiel. Né? Ezequiel também era um homem que orava pelo povo, exortava o povo. Então, Deus tem aqui, nesse momento que ele está dando essa palavra, Jeremias e Ezequiel, e mesmo assim ele continua procurando alguém. A gente pensa, olha, mas não seria Ezequiel, não seria Jeremias, esse homem que estivesse ali na brecha, né? Mas Jeremias e Ezequiel, como homem, grandes profetas de Deus, né? Homens de Deus, mas eles eram homens, eles tinham falhas. Eles não tinham tudo o que Deus precisava para poder tampar essa brecha, edificar, acabar de edificar esse muro. Não é isso? Porque a gente, quando vê aqui Ezequiel, começa a estudar, a gente vê que Ezequiel não era uma unanimidade ali. O povo rejeitava, em várias situações rejeitava. Jeremias quase foi morto várias vezes. Né? E Ezequiel foi rejeitado. Então, Deus queria, além de um homem de Deus, né, um intercessor, ele queria um líder. Em quem vai, né, ter unanimidade ali do respeito do povo? A gente sabe disso. Mas tem que ter um líder, alguém que se impõe. Né, que se impõe. Né, para poder cumprir a obra, né, cumprir aqueles desígnios de Deus ali. Deus precisava de um líder ali no meio do povo. Jeremias não era um líder. Ele não era respeitado. Né? Ele foi um santo homem de Deus.
não é isso? Mas desmentia ele na cara dele. E às vezes ele se calava, né? Ezequiel também, ele não era o líder no meio do povo dele, né? Ele gostava de ouvir ele, que ele falava bem, falava muito, mas não via ele como líder, a própria palavra diz. Se a gente for lá em Ezequiel 33, lê lá que você vai ver, ele não era o líder. E Deus procurava um líder, né? Tinha que ser um líder que fizesse o que Samuel, né, fez, né? E não conseguia encontrar um líder espiritual que guiasse ali o povo. Então Deus procurava naquele tempo e procura hoje pessoas que estão dispostas a fazer sem qualquer coisa por amor e obediência a Ele, né? E Ele fala lá, busquei entre eles um homem que levantasse o muro. Quem não está disposto a fazer pequenas coisas para Deus, nunca vai estar apto para fazer as grandes coisas. Deus procura pessoas que queiram correr riscos, né? E se ponham na brecha perante a Ele, por esta terra, está lá, né, no versículo. Então, quando a gente está fazendo aquilo que Deus mandou, que a gente quisesse, muitas vezes a gente vai correr risco, porque estar na brecha é tampar buraco na parede que está lá, sabe? Aonde foi atingido, aquilo é um alvo, né? Por isso que ele foi atingido e quebrou ali, né? Então o inimigo está vindo, ele vai querer passar pela brecha, e você tem que se colocar exatamente na brecha, entre o inimigo, né, de Deus e o povo de Deus. Então você tem que ser um líder nato, se colocar sempre na brecha, perante a Deus, não perante a homens, né? Porque Deus procura pessoas que lutam pela causa dele, né, para que o homem não seja destruído aqui. E Deus fala, não achei ninguém que consiga estar na brecha perante mim. É isso? Então, nós temos que ser esse homem. Falar para Deus, estou aqui, me usa. Então, Deus vai te mandar para a brecha. E você vai ter que ter coragem suficiente para se colocar ali. Porque ali é o ponto fraco. Tem um muro, o muro foi levantado, o inimigo veio, fez essa brecha ali para poder entrar. Você tem que se colocar ali, para que ele não entre. Então, isso denota, assim, muita coragem. Muita coragem. Então, estar na brecha é estar na presença de Deus, né? É uma coisa assim, é um privilégio, tá? Então, os homens de Deus, hoje, os grandes homens de Deus hoje, os grandes pregadores, os grandes missionários, né, eles são essas pessoas que se colocam na brecha. Tá? Pessoas indo aí para países, né, que estão matando lá, é uma brecha. O inimigo está entrando por aquela brecha. Mas tem homem de Deus que está indo para lá e está se colocando na brecha. Sem medo, sem medo. Então, quando Deus te chamar, você fala, Senhor, estou aqui. Você coloca na brecha. Amém? A próxima pergunta diz, como o Senhor exerceria sua vingança contra Edom? E a resposta é Ezequiel 25:14. E exercerei a minha vingança sobre Edom, pela mão do meu povo de Israel. E farão Edom segundo a minha ira, e segundo o meu furor, e conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Deus, né? Deus aqui está dirigindo a palavra dele para as nações ali vizinhas a Israel, né? Porque esses povos pagãos ali, idólatras, eles se alegravam com a ruína de Israel, né? Israel, Judá, né? Então, Deus não gosta disso, né? Que os povos zombem do povo dele, né? Ímpios zombem do povo dele, né? E manda Ezequiel profetizar contra eles, né? Deus estava ali julgando o povo dele, né? Através de Ezequiel, nós vimos isso aqui em cima, mas ele não se alegra que o inimigo está, se aproveitando disso. Deus não se alegra disso, né? Pode ter certeza, Deus se preocupa com a gente, né? Mesmo que você esteja passando por problemas, situações terríveis, está abatido, Deus não quer que o ímpio fique rindo da sua cara, sabe? Deus fica indignado com isso, né? Sabe? Então, se você acha que você está passando por problema, que você não é amado por Deus, que Deus não se importa, que se esqueceu de você, isso é tudo uma mentira que o diabo tenta colocar no seu coração, né? Deus ama profundamente, assim, intimamente. Ele não fica feliz em ver a gente sofrendo. Ele estava levando juízo ali para o povo de Israel, né?
Mas Deus estava incomodado com a zombaria dos ímpios que estavam fazendo sobre Israel. Eles estavam zombando do povo de Deus. Isso acontece hoje. Um vizinho ímpio que você tem, vê você numa certa situação lá, né? Sabe? Não sei o que pode levar a um problema financeiro, alguma coisa que está faltando na sua vida, uma doença, e fica zombando. Olha lá, é crente, olha lá, por que não chama seu Deus agora? Você acha que Deus está olhando isso e está gostando? Mesmo que você esteja passando por esses problemas, ali, sabe, por uma correção de Deus, né? Deus está permitindo que você passe por isso. Né? Deus nos prova, né? Todo instante. Ele não vai ficar satisfeito se alguém zombar de você. É isso, porque a justiça é dele. Então aquele povo ali estava ali zombando do povo de Deus, né? E isso despertou a ira de Deus. Né? Não só as abominações, o pecado desses povos, né? Mas a afronta contra Israel. Né? Sabe? E Deus aqui aponta a culpa para cada um deles. Aqui a passagem fala de Amon, porque Amon estava se alegrando com o infortúnio de Israel. E falava, bem feito, está no versículo 3. Vamos ler toda a passagem. Deus também foi e apontou para Moabe, né? Porque Moabe era um povo soberbo, né? Sabe? E nem considerava Judá como sendo povo de Deus, está lá no versículo 8. Edom, mais uma vez, estava se vingando de Israel, aproveitando da fraqueza de Israel, estava se vingando de Israel, né? Tinha lá outro povo lá, Filístia, eles eram assim, inimigos declarados, né? E disseram que para sempre. Eles sempre seriam inimigos do povo de Deus, né? Então nós temos grandes lições aqui, lição de valor para a nossa vida. Sabe? Ninguém que toque num filho de Deus, né, sai impune, fica impune não. Mas cedo ou mais tarde vai vir a consequência, né? E essa consequência vai aparecer para todos, né? Sabe? Quem planta coisas ruins vai colher coisas ruins. E para escarnecer do povo de Deus é plantar coisa ruim, né? E Deus está mostrando aqui que ele defende seu povo, filho dele, né? Sabe? Está aqui em toda a Bíblia aqui. Nós vemos aqui homens de Deus sendo perseguidos. Isso não só acontece com você nem comigo. Moisés foi perseguido, a gente já estudou isso lá. O próprio irmão dele, a irmã Arão e Miriam, os próprios irmãos, sabe? Ali, perante a mansidão de Moisés, eles começaram a escarnecer de Moisés. E Deus veio e saiu em defesa de Moisés, né? Se colocou entre Moisés e Arão e Miriam. Não é isso? Então, falou, inclusive, na época. Como, pois, não temeis falar contra o meu servo, contra Moisés? Sabe? Porque Deus não enviou, assim, os mensageiros dele só para Israel, não. Ele mandou para todas aquelas nações. Todas elas também tiveram oportunidade de se arrepender e reconhecer o governo de Deus ali, o rei do universo, né? Mais uma vez eles rejeitaram e viraram as costas e ficaram zombando do povo. Fica se achando que Deus não gosta de você e te abandonou. Ah, mas aquele meu chefe, né, meu colega, me persegue porque eu sou cristão. Infelizmente eu tenho que falar. Não se preocupe que a hora dele vai chegar. Porque Deus te ama e Ele é zeloso. Ele cuida de você. Tenha isso em mente. Amém? A próxima pergunta diz assim: o que dizia o príncipe de Tiro em seu coração elevado? Essa passagem é uma das passagens mais interessantes da Bíblia, mais interessante. E a resposta é Ezequiel 28, 2 e 3. Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro: assim diz o Senhor Deus, porquanto teu coração se elevou e disseste: eu sou Deus sobre a cadeira de Deus. Eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares. E não passas de homem e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se for o coração de Deus. Eis que tu é mais sábio que Daniel, e não é segredo algum que se possa esconder de ti. A resposta, né, está em 28, Ezequiel 28, 2 e 3, e também 11 ao 17, tá? Um pouquinho mais longo aqui. Mas eu vou ler, que é muito interessante essa passagem. Estou aumentando aqui para poder ler direitinho. Então, Ezequiel 28, de 11 a 17. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro,
E diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria, e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores, e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueado, andavas perfeito. Eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus para que olhem para ti. Que interessante, né? O Senhor Deus, ele destaca aqui o orgulho do rei de Tiro. Era fruto das riquezas, do esplendor desse rei, né? Mas, contudo, aqui o comportamento ímpio dele provocou a ira de Deus. E o rei de Tiro era assim, alguém tão perverso que o Senhor utiliza ele como uma figura de comparação ao próprio Satanás. Essa descrição que nós lemos aqui é a descrição de Satanás, né? A partir do versículo 28 aqui, assim, tem início a descrição da glória do querubim ungido, que hoje é o diabo, né? A descrição aqui continua até o versículo 19. Aí nesse trecho a gente vê que o Senhor o revestiu de glória e como no final seu coração se tornou soberbo. Ele tinha tanta glória, né, que o coração dele se deixou seduzir. Né? Então a gente lê essa passagem, assim, à primeira vista a gente acha que está se referindo a alguém humano, né? Sabe? E o rei de Tiro foi aqui destinatário de alguma das mais fortes condenações, né? Condenações proféticas da Bíblia. O próprio Isaías, Jeremias, né? Joel, Amós, tudo isso profetizado contra Tiro, né? Porque Tiro foi conhecido por construir as riquezas deles através assim, da exploração dos vizinhos, dos outros povos, né? E aqueles escritores, os profetas antigos, eles sempre se referiam à cidade aqui de Tiro, né? Sabe? Como uma cidade cheia de comerciantes, pessoas sem escrúpulos, sabe? Gananciosos, né? Ele era ali um centro, né? Tiro era um centro de idolatria, né? Muitas religiões, de moralidade, né? Sabe? Sexual, sabe? Toda espécie de sujeira tinha ali, né? E os profetas sempre repreenderam Tiro, né? Pelo orgulho, né? Sabe? Isso provocado pela grande riqueza, né? Ele estava sendo um ponto estratégico ali. O próprio Ezequiel fala disso, né? Então a acusação contra Tiro era muito forte, né? Principalmente contra o rei de Tiro aqui. Na época do profeta Ezequiel, ele foi repreendido assim por causa da ganância dele, né? Ele era insaciável, queria cada vez mais, né? Mas essa descrição aqui que a gente vê, né? Ele vai além de um mero homem, de um ser humano, um rei humano aqui, né? Porque ninguém humano aqui, nenhum rei humano, ele pode afirmar que teve no Éden, não é isso? Ou ser um querubim ungido, né? Ou estar no Monte Santo de Deus, não é isso? Então não está falando aqui de um rei humano, né? Sabe, isso é uma profecia aqui, é uma dupla profecia, né? Ele compara aqui o orgulho do rei de Tiro ao orgulho de Satanás, né? A gente pode até dizer, até afirmar, né, que o rei de Tiro aqui estava possuído por Satanás, né? Ele estava ligado a Satanás, né? Talvez esse poder todo dele ali tenha vindo disso, né? Também a gente pode até imaginar isso. E antes da queda de Satanás, ele era, assim, de fato, uma figura muito bela, né? Uma criatura muito bela, né? Ele talvez tenha sido assim, o mais belo e poderoso de todos os anjos.
que fala, querubim guardião. Né? Talvez Satanás, né, tenha sido lá o anjo que guardava na presença de Deus. Estava na presença de Deus. E isso entrou no coração dele. Trouxe um orgulho aqui muito grande. E ele caiu. Satanás caiu. Né? Porque em vez de dar glória a Deus, né, por ter criado ele tão belo, né, tão perfeito assim, né, ele teve orgulho de si mesmo, achando que ele mesmo era o responsável por tudo isso. Exaltado. Né? E veio a rebelião. Né? Então Deus, o que Deus fez? Expulsou Satanás da presença dele. Né? Então Deus aqui está fazendo essa analogia entre o rei de Tiro com Satanás. É isso? E Satanás, nós sabemos, ele está condenado ao lago de fogo, né? Por toda a eternidade. Nós estudamos Apocalipse agora, há pouco tempo. É isso? Então, como Satanás, né, o rei humano de Tiro, ele era orgulhoso. E ao invés de reconhecer a soberania de Deus, o rei de Tiro atribuía a suas riquezas à própria sabedoria dele e força. Né? E não satisfeito ali com a posição dele, assim, chegava a ser extravagante. Né? Ele queria mais e mais, queria sempre mais, aproveitando das outras nações, dos seus vizinhos ali, expandindo ali o seu poderio, sua riqueza, né? À custa dos outros, né? Sabe? Como Satanás, né? Como esse orgulho de Satanás causou a queda dele, né? E que vai causar a destruição eterna dele, assim também ali a cidade de Tiro, né? Ela perdeu toda a riqueza dela, poder, a posição, né? Então, a cidade de Tiro também, ela vai perder toda a riqueza, o poder, a posição dela. Né? Ezequiel profetiza aqui sobre a destruição total de Tiro. Né? E quando a gente continua estudando, lendo o livro de Ezequiel, a gente vê que Nabucodonosor destruiu parcialmente Tiro. Né? E mais na frente, né, não está citado aqui na Bíblia, mas é histórico isso, Alexandre o Grande foi lá e acabou de acabar com Tiro. Nunca mais, nunca mais. Da mesma maneira que Satanás vai ser destruído para a eternidade, nunca mais vai existir. Tiro nunca mais se levantará. Então, o primeiro passo para a queda do homem, né, é o orgulho, a soberba, entrar no seu coração, ele começa a achar, sabe, que as suas conquistas, né, com as suas vitórias, foram alcançadas pelos seus próprios meios. Não reconhecer a soberania de Deus. Deus em primeiro lugar. Tudo o que acontece na sua vida, você tem que atribuir a Deus. Não é só os problemas e as mazelas você ficar culpando a Deus. As suas vitórias também têm o dedo de Deus. Amém? Nosso estudo terminou. Espero que todos tenham um excelente dia, uma excelente semana. Fiquem todos com Deus.